Olá, hoje vamos falar da caçula da família Ferreira, Elisa Meyer Ferreira, do grupo Choro das Três. A primeira vez que eu vi o Choro das Três foi no programa do Jô Soares. Elas se apresentaram, a Elisa ainda uma criança, com um bandolim meio vermelho, mas já com um virtuosismo que saltava aos olhos. Ela começou a tocar cavaquinho. O primeiro instrumento que ela começou foi cavaquinho. E das três irmãs, ela é a única que já começou direto no choro. E foi o próprio professor de cavaquinho dela que deu a ela a ideia de ir para o bandolim, pela questão dos solos. E ela adorou o instrumento, passando então para o bandolim. O primeiro nome do grupo não era Choro das Três, era Balaio de Gato. E a Elisa aí mostra também a sua outra faceta, que é de artista plástico. Ela que desenha a logomarca, depois disso, inclusive os CDs do grupo Choro das Três, os que tem gravura, são gravuras dela, são desenhos dela. Elas têm uma série de produtos, que é outra característica muito interessante. Elas fazem as lives às quintas-feiras, e que eu sempre posto os links aí. E elas não têm patrocínio, elas batalham, né? Elas fazem os produtos. E elas, ao contrário de outra forma de encarar a profissão, elas realmente põem o rosto à frente. Elas são musicistas que estão na linha de frente, não ficam apenas acompanhando outros cantores. No caso delas, inclusive, o cantor é que acompanha, o Paulo. Desde cedo elas participaram de várias rodas, então você consegue ver vídeo da Elisa tocando com o Carlos Poiares. No YouTube você acha apresentações dela criança ainda. E elas iam mesmo nessas rodas, elas saíam do interior de São Paulo para ir nas rodas em São Paulo. As duas irmãs, inclusive, moraram em São Paulo, agora voltaram para Porto Feliz. A Elisa, além de tocar o bandolim, impressiona pelo fato dela tocar clarinete, escaleta, acordeon, piano. Agora está voltando para o cavaquinho novamente. O acordeon, não sei se eu falei, mas o acordeon também é um dos instrumentos que ela domina. E o que mostra duas coisas aí. Primeiro, a versatilidade e a competência da musicista em várias famílias de instrumentos, seja de tecla, seja de sopro, seja de cordas, apesar do instrumento principal continuar sendo o bandolim. E a outra, pelo próprio uso cultural do instrumento, ela, por exemplo, vai lá e toca uma música lá do Sul, que se utiliza bastante o acordeon, e toca lá do Nordeste. Então, elas têm uma visão do país como um todo, e é muito interessante isso no trabalho delas. A outra coisa é a abertura que elas têm com os músicos. Você vê a Elisa falando e mandando abraços para os seus amigos músicos, e você pensa em pessoas mais ou menos da mesma idade que ela, em torno de 25 anos. Não, são pessoas com 80 anos, outros são extremamente jovens, e isso é um lado bem democrático do choro, né? Você vê no mesmo grupo uma pessoa de 14 anos e outra de 70, 80 fazendo parte do mesmo grupo, não é tocando esporadicamente juntos. Ela mantém um ar lúdico
uma alegria muito grande ao tocar, que dá um ar de uma eterna criança. Mas eu vou deixar um vídeo num toque musical que vocês vão ver que ela, sim, ela mantém toda a alegria de tocar, toda a alegria de tocar com a família, mas extremamente séria no seu ofício. Ela tem uma entrevista onde comenta sobre Jacó do Bandolim. Então é uma pessoa muito consciente do que faz e que não perdeu a alegria e transmite essa alegria para quem assiste às lives do grupo Choro das Três, que para mim deveria servir de exemplo para várias lives, que parece manter um distanciamento. O público, como não está presente ali, fica muito distante, então fica uma alegria um tanto estranha aos olhos. Com elas não, com elas não. Elas estão bastante à vontade numa sala, junto com o pai, esporadicamente com Paulo Godoy, o cantor, ou com outros convidados, lógico, em época de pandemia, mas o vigor da música, a espontaneidade, a maneira de se comunicar com a câmera, com o público. Elas têm lives sem patrocínio de nada, não tem um patrocínio, com a média de 1.500 pessoas, de média, assistindo, semanalmente. Não é um número pequeno. Um abraço, senão a gente vai ficar a manhã toda falando sobre elas. E no toque musical vou deixar alguns vídeos para que vocês confiram. No toque musical sobre a Elisa Meyer, vou deixar 3 vídeos. Um de uma entrevista que ela deu e que eu gosto muito, por mostrar a visão que a Elisa tem da profissão e da condição de musicista. Acho muito interessante a maturidade, a sobriedade com que expõe suas ideias. Depois ela no piano, mostrando o lado compositora, com a música Tormenta. E depois ela e a irmã Lia, no 7 cordas, executando a música de Luperce Miranda. Um abraço, espero que gostem.